ficar. Então, gente, vamos falar sobre a célula hoje, de maneira geral, a organização das organelas, a organização interna da célula. Então, por que a gente tem que estudar as células? Por que a gente deveria estudar as células? Ainda mais nos cursos de área da saúde, porque as células compõem o nosso corpo. A gente envelhece por causa das células. As células vão envelhecendo. E por mais que ela vá trocando peças, existe uma limitação genética ali que a gente não consegue impedir as células de envelhecerem. Por mais que a gente faça trocas todos os dias, a gente não consegue. A gente tem os micro-organismos que causam problemas para a gente, por exemplo, são decompositores. A gente tem a comida, o queijo Roquefort é um exemplo. A gente tem cerveja, a gente tem o vinho, a gente tem essa bactéria aqui, o Rhizobium, que é usado para, eles colocam na raiz das plantas, para as plantas fixarem nitrogênio, para deixar o solo depois que você tira essas plantas. Por exemplo, eles alternam uma leguminosa como o feijão e depois o milho, por exemplo. Quando eles colocam a leguminosa, eles vão colher o feijão é uma planta que costuma ter naturalmente isso daqui, mas muitas vezes eles inoculam na raiz, porque aí vai fixar nitrogênio no solo. Então, quando eu plantar o milho, vai ter nitrogênio ali. O material genético, a base dele é praticamente o nitrogênio. A gente fala de bases nitrogenadas. Então, a gente tem vários motivos para estudar as células. Os micro-organismos são seres unicelulares. Os problemas que eles causam também, por exemplo, então, para o desenvolvimento de medicamentos, tanto medicamentos para humanos quanto medicamentos para animais, medicamentos para as plantas também. Então, a gente tem importância ecológica, a gente tem importância agronômica, para a indústria alimentícia, tem um monte de coisa que a gente pode pensar, do motivo para a gente conhecer melhor as células. E aí, as primeiras células, como que elas surgiram? As primeiras células surgiram aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás. O nosso planeta tem aproximadamente 5 bilhões de anos. Então as primeiras células, foram as primeiras formas de vida, surgiram ali. Lembra que eu falei para vocês que se é ser vivo, tem célula. Para ser vivo tem que ter célula. Então o vírus não é célula porque, aliás, ele não é ser vivo porque ele não tem célula. Ele não tem metabolismo. Para ser vivo tem que ter metabolismo. Então, como é que aconteceu isso naquela época lá? A gente tinha, o planeta era uma bola de fogo, e foi resfriando aos pouquinhos, e aí aquela fumaça subiu, e por algum motivo, em algum momento virou chuva. Imagina que a gente não tinha atmosfera, não tinha camada de ozônio, então o raio ultravioleta incidia direto sobre as camadas da Terra, não tinha esse filtro. E aí a gente tinha também tempestades, a gente tinha o próprio calor também, que é energia. Então isso estimulou reações químicas lá com a matéria orgânica que a gente tinha, as moléculas formadoras de vida, e possibilitou formar um ambiente ali onde você tinha um compartimento fechado. Para você ter metabolismo, as reações químicas, elas exigem algumas coisas. Então, você tem um compartimento fechado, você consegue controlar as reações ali, pH, temperatura e tudo mais. Então a primeira organela que surgiu teria sido a membrana plasmática. Ela foi a primeira organela que surgiu. Por quê? Porque ela compartimentalizou, ela protegeu tudo ali do meio externo e possibilitou que acontecesse o metabolismo. Então a gente teve as chamadas protocélulas. Esse proto é de protótipo. Então a gente teve as primeiras estruturas que a gente chama de coacervados. Coacervados é isso daqui, só pode tirar lá no EPG. Os ácidos formam com umas coisinhas lá, se misturam dentro do microscópio. Nada mais é do que um aglomerado de proteínas. Você tem proteínas que são formadas por aminoácidos, e essas proteínas elas conseguem absorver água em volta delas, e elas ficam todas meio juntas assim. E ela forma como se fosse uma membrana aqui, que isola a parte interna da parte externa. Então você tem um compartimento. Esses seriam os primeiros passos. Então, para ter vida, aqui a gente tinha que ter aminoácido. Como que se formavam os aminoácidos? Essa é a grande questão da origem da vida. E aí,
Os caras que fizeram estudos sobre isso foram Oparin e Haldane. Esse daqui estava na Rússia e esse aqui estava na Inglaterra. Eles não conheciam um ao outro. E depois que eles publicaram o trabalho, aquela época não tinha internet, não tinha nada, depois de muitos anos, conseguiram ver que eles publicaram mais ou menos na mesma época. E não tinha plágio naquela época, porque era diferente, né? Em 1930, acho que foi, 1920 e poucos. Então, a teoria ganhou o nome dos dois, teoria de Haldane e Oparin. E aí, aqui a gente tem as moléculas formadoras de vida. Os aminoácidos, que formam peptídeos e proteínas. Lembram que a proteína ela é um peptídeo, mas nem todo polipeptídeo é uma proteína. Para eu chamar um polipeptídeo de proteína, eu tenho que ter mais de 60 aminoácidos, 80, dependendo do tipo de bioquímico que você pega. Aí a gente tem os ácidos nucleicos, que é o DNA, ácido desoxinucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. A gente usa a sigla em inglês. Em Portugal eles usam ADN e ARN. Aí a gente vai ter os lipídios, gorduras, né, ácidos graxos, ceras, que também tem sua importância. A gente tem as vitaminas, que são hidrossolúveis e lipossolúveis. A gente tem os carboidratos, os açúcares. E aí, aqui a principal função deles. Só que não significa que ele faça só isso. Por exemplo, os aminoácidos, eles formam as proteínas elas são conhecidas pelo papel estrutural delas. Mas você pode usar a proteína também para você fazer energia. Pode. O açúcar, ele é usado no metabolismo energético, mas você pode usar açúcar também para fazer parte estrutural. Isso daqui é meio que um resumo, digamos assim. Aí a gente vai ter aqui os ácidos nucleicos ligados à hereditariedade, só que eles podem ter papel de catalisador também, que as vitaminas têm, por exemplo. A gente vai ter aqui os lipídios e ácidos graxos, que tem relação com reserva energética, mas também tem relação com estrutura, porque compõe a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é uma parte de gordura e uma parte de fósforo, a gente chama de fosfolipídios. E aí a gente vai ter as vitaminas, que elas são antioxidantes, então elas protegem de radicais livres e são catalisadores, elas melhoram a eficiência de reações químicas. E o carboidrato, que eu falei do metabolismo energético, que tem outras funções. Então a gente tinha isso daqui lá. Como surgiu lá, aí o Oparin e o Haldane tentaram explicar, depois vieram outros cientistas. Então, existem dois tipos de células, né? Quais eram os dois tipos de células mesmo que a gente viu? Isso, procariotos e eucariotos. Lembra que esse pro, lembra de primeiro, de protótipo. Então foi a primeira célula que apareceu. Foram as células procariotas ou procariontes. E aí, depois do protótipo, veio uma coisa aprimorada, vamos dizer assim, que são os eucariontes. Eu significa melhorado. E esse cario é de membrana, é de compartimento, esse cario. Então, você está vendo que o nome faz referência à membrana plasmática, que é a primeira organela. Então, o protótipo daquele compartimento, compartimentado, e aqui melhorado. E aí, quais são as organelas que toda célula tem que ter? Toda célula tem que ter determinadas organelas. Ela tem que ter membrana plasmática, ela tem que ter proteína não, material genético e os ribossomos. Porque os ribossomos sintetizam proteínas. Se você mistura proteínas com as outras coisas, você consegue fazer organelas que vão fazer outras coisas. Então a base, né, é proteica, é de aminoácido. Por isso que a gente tem que comer bastante carne, bastante coisa com proteína, com aminoácido. Porque é a parte meio estrutural do nosso corpo. Osso, músculo, muita proteína. Então a gente vai ter material genético, membrana plasmática e ribossomos. E a gente poderia colocar citoplasma também, se você considerar citoplasma uma organela. Organela seria alguma coisa análoga a um órgão, né, que desempenha uma função. E aí, a gente falou das semelhanças. E agora, quais são as diferenças entre elas? Existem inúmeras diferenças entre elas, mas as diferenças básicas, né, têm relação com as organelas e com o tamanho.
Olha, esse daqui é o tamanho de uma célula procariótica. Imagina uma bola de gude, uma bioca, e uma bola daquelas bolas de circo, a bola quadrada do Kiko. Esse é o tamanho em termos de proporção de um e de outro. Então, essa daqui, né, ela é muito mais complexa. Mas, essa daqui, então, é pior do que essa daqui? Não é pior, porque elas estão aqui até hoje, elas vivem em lugares que a gente não vive, elas matam a gente, elas causam doenças. Então não é essa questão, quando a gente fala de mais evoluído, a gente associa quem melhora ou pior. Ah, fulano é evoluído, tal, o outro não é evoluído, o outro, mas aqui não é assim, em evolução não é assim que a gente analisa as coisas. Ela é como se fosse, eu gosto de comparar uma charrete com um carro. Os dois são automóveis, os dois entram na categoria, né, de automóvel, leva você, né? Mas questão da eficiência é diferente, tá? Né? Proporciona mais conforto, tá? Melhor. Mas os dois têm sua função, independente. Então essa daqui, ela sobrevive tão bem quanto essa daqui. Só que elas funcionam de maneiras, né, ligeiramente diferentes, digamos assim. E aqui eu coloquei, olha aqui, ó. Aqui você vê um monte de organela. Os pontinhos pretos são os ribossomos. E aqui a gente só vê os pontinhos pretos, ó, e o material genético aqui que está em rosa. E aí a gente tem, então, o material genético, os ribossomos e a membrana plasmática. E aí ela tem ainda, a célula procariota, uma parede celular, ou parede bacteriana. Lembra que eu falei que sempre quando falar de procarioto, lembrar de bactéria. A gente tem lá algumas algas que eles falam que são procariotos também, os biólogos brigam e tal. Eu prefiro colocar tudo na categoria de bactérias. E então, a célula eucariota, ela tem o citoesqueleto, ela é rica em organelas, ela tem membrana nuclear e ela não tem parede bacteriana porque ela não é procariota. Essa daqui não vai ter as outras coisas, mas vai ter a parede bacteriana porque ela é procariota. Então essas daqui são algumas das diferenças entre essas duas estruturas aqui. Isso daqui são estruturas, são peças. Isso aqui compõe os seres vivos, de alguma maneira, as células. Essas daqui são exclusivamente unicelulares. Essas daqui, elas podem ser unicelulares ou podem ser multicelulares. Então tudo que essa daqui faz. Você pode ter uma colônia de bactérias. Só que as bactérias não formam um tecido, que vão formar um órgão, que vão formar sistemas, que vai formar um organismo. Agora essa daqui, além de você encontrar colônias de protozoários, essas células aqui, elas fazem tecidos, formam órgãos, né? Então tudo que essa daqui faz também. Só que nem tudo que essa daqui faz, essa faz. Então aqui estão as principais organelas que a gente vai ver. Né? Coloquei 10, não vou apresentar todas isoladas, né? Só as principais. E ali as primeiras organelas são as organelas que eu citei para vocês que todos têm. Lembra que o citoplasma talvez poderia entrar, depende da abordagem que a gente dá. A gente considerar ele uma estrutura, desempenha um papel estrutural, uma função, seria também. E aqui, uma do lado da outra, ó. Dividindo no meio aqui, que eu tenho um eucarioto, que eu tenho um procarioto. Então, vamos lá, membrana plasmática. A membrana plasmática, então, a função principal dela é isolar o meio interno do meio externo. É compartimentalizar, é formar um compartimento. E ali as reações metabólicas vão acontecer. Lembrem-se que metabolismo é um conjunto de reações físico-químicas que mantém os seres vivos. Isso não é metabolismo. Metabolismo é transformação, é reação química. É reação química. Eu sempre brinco, você vai lá e come picanha, mas quando você vai no banheiro não sai picanha de dentro de você. Por que não sai picanha? Porque foi metabolizado. Metabolismo é transformação. Metabolismo é transformação. Então, essa daqui é a principal função, mas ela também protege as organelas, né, a parte interna da célula. Então, também tem esse papel de proteção. Aí,
ela tem algumas características, então eu não vou falar de todas aqui, só de algumas. Uma delas é a permeabilidade seletiva, ela seleciona quem entra e quem sai. Depois eu vou falar sobre isso, vou dar uma aula sobre isso. Porque os medicamentos que a gente produz, eles têm que entrar onde para fazer efeito? Entra no corpo, digerido, e aí tem que ir para onde? Tem que ir para onde? Dentro das células. Seja para matar elas ou para ajudar elas. Então a gente tem que entender muito bem como é que funciona essa parte da membrana plasmática para desenvolver um produto. Ela também tem a função de reconhecer substâncias específicas, né? Se ela seleciona quem entra e quem sai, é porque ela de alguma maneira deve reconhecer, né? Não, você pode entrar, mas você não pode, deve ter alguma coisa ali. E aí, aqui a gente entra em transporte passivo e transporte ativo, né? Isso daqui são duas coisas que são relativamente simples, né? Ativo, gasta energia. Passivo, não gasta energia. Acontece a favor da corrente. Se o rio vai para lá, você coloca o barquinho, ele vai a favor da corrente. Ninguém precisa empurrar o barquinho. Agora, se você quiser trazer o barco de volta, você tem que ir lá e puxar ele. Aí você está gastando energia. Então, o que acontece? Imagina que você pega duas caixas d'água, e aí você vai fazendo um negócio mais ou menos assim. Você coloca uma caixa d'água aqui e coloca outra caixa d'água aqui do lado. Aí nessa caixa d'água aqui você vai colocar água até aqui. E essa daqui você vai colocar água só até aqui. Aí você vai vir aqui e vai colocar um cano que liga essas duas caixas. A água, ela vai se mover de A para B ou de B para A? De A para B. De A para B. Ela vai da onde tem mais para onde tem menos. A gente fala a favor do gradiente de concentração. Quando é a favor do gradiente de concentração, é aquela história do barquinho. Eu coloco o barco lá, o barco desce. Está indo a favor do gradiente de concentração. Só que chega uma hora que essa água aqui vai abaixando. Essa daqui vai subir. E elas vão atingir o que a gente chama de equilíbrio. Aí acaba. Entrou em equilíbrio, acaba. A energia elétrica funciona da mesma maneira. Então, o que acontece ali? O transporte passivo, ele sempre vai tender ao equilíbrio. Sempre vai tender ao equilíbrio. O transporte ativo não. O transporte ativo, ele está gastando energia. Está entrando uma coisa dentro da célula, a célula tem que tirar, porque o muito faz mal. Então ela gasta energia para tirar. Ela gasta energia para tirar. Agora, por exemplo, os gases, oxigênio, CO2, eles têm transporte livre dentro das células. Eles são por transporte passivo. Aí a gente tem as categorias, aí eu vou explicar depois na outra aula. E aí, aqui está a membrana plasmática, ó. Ela é uma bicamada fosfolipídica. Ó, a parte lipídica é a parte de dentro, ela é hidrofóbica. Gordura mistura com água? Não. Entenderam por que ela isola? Ela tem o fósforo aqui, na parte extracelular e na parte intracelular, e no meio é a parte hidrofóbica. Então a gordura está aqui no meio. Aqui a gente vai ter o colesterol, aqui a gente vai ter várias moléculas. Colesterol, proteínas canais. Essas proteínas canais aqui, elas parecem aquelas aberturas de nave espacial que abre e fecha, que os caras passam. É um negócio assim que funciona tudo através de mediação química. E aí, aqui é uma outra visão. Ó, essas bolinhas aqui são os fósforos. A parte de fósforo no meio aqui é a parte de lipídio. Então a gente vai ter proteínas ali que vão ajudar no transporte ativo, que vão gastar energia para fazer aquele transporte. Tem substâncias que vão entrar na célula tranquilamente, por transporte passivo, só que elas não podem ficar lá, porque chama uma hora que lota. E aí você vai gastar energia para jogar ela para fora, só que aí ela vai entrar de novo. Então a célula sempre está fazendo isso, porque ali é um ambiente controlado. E aí a gente tem também a célula vegetal. A célula vegetal ela tem a parede de celulose que envolve a membrana plasmática. Ainda tem uma parede de celulose que também serve para a proteção. E os micro-organismos,
eles têm a parede celular, que a gente chama de parede bacteriana, eu mostrei para vocês antes, e mais uma outra parte que a gente chama de cápsula, ainda para proteger. Então, estão vendo que essas células, elas têm estratégias diferentes de proteção? Estão vendo? Essa daqui, ela tem uma membrana que protege o material genético. Essa daqui não tem uma membrana que protege o material genético, então ela tem outras estratégias para proteger. Tão eficientes quanto. Você na sua casa, lá você pode colocar cerca elétrica, pode colocar cachorro, o outro pode sorver o ângulo, são estratégias diferentes. Simplesmente isso. E aí, né, o material genético. O material genético ele tem relação com a hereditariedade. Ele é o código químico da vida, o material genético. Essa é uma definição muito boa para o material genético, é o código químico da vida. Por quê? Porque a vida não é escrita através de letras, a vida é escrita através de substâncias. São ácidos nucleicos, lembra que eu falei para vocês lá? São moléculas ácidas que vão formar esse alfabeto químico. Então é responsável pela hereditariedade e pela sobrevivência dos seres vivos. E aí, a composição do material genético: proteínas e ácidos nucleicos, ou seja, RNA e DNA. Eu vou ter uma mistura deles, tá? Eles vão estar misturados. E aí a gente tem aqui o RNA fita simples e o DNA fita dupla. Essas são características que definem a diferença básica entre um e outro. Não é só isso, tem outras coisas. Essa daqui tem algumas, tem uma base nitrogenada, que aqui é trocada por outra, por exemplo. Tem outras coisas. Essa daqui é ácido desoxinucleico. Então, desoxi tirou um oxigênio. Esse daqui é ribonucleico, então ele tem um oxigênio, por isso que esse daqui chama desoxi, ele perde um oxigênio. Então, essas são algumas diferenças. E aí, o RNA, ele não é muito estudado, assim, não é muito estudado pelo pessoal que estuda para vestibular e tudo mais, mas sempre se fala desses três aqui: RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Sempre se fala desses três. Só que existem mais de centenas de tipos de RNA que desempenham funções que a gente nem conhece. Existem RNAs, por exemplo, que têm papel de catalisador, igual eu falei. Tem RNAs que fazem as ligações peptídicas, que vão unir essas duas pontes aqui, ó, esse lado com esse. Então, os RNAs existem um monte, só que a gente só estuda esses três aqui. E aí, o material genético é encontrado de duas formas. Imagina que você encontra aqui eu estou como professor, mas eu sou o neto, eu sou o Américo. Mas você também pode me ver jogando bola, vou estar com outra roupa, mas continua sendo a mesma pessoa, é o Américo, é o neto. O material genético também, você pode encontrar ele como cromossomo, quando a célula vai se dividir, ou como cromatina, quando a célula não está se dividindo, ela está desempenhando o papel dela lá. Se ela é uma célula do olho, ela vai estar olhando. Se ela é uma célula do cabelo, ela vai estar cabelando, vamos dizer assim. Está desempenhando o papel dela. Então, como funciona isso daí? Imagina que aqui eu peguei um nível de DNA, a gente está bem perto do material genético, a gente consegue ver isso daqui. Então a gente vê a dupla hélice. Aí, aqui a gente afasta, a gente vem para trás. Quando a gente vem para trás, e a gente começa a olhar isso aqui de longe, isso daqui, a gente já não vê detalhe, a gente vê só um fio, não é? A gente estava perto, agora a gente está longe. E aí quando a gente vê que ela é um fio, a gente vê que ela começa a enrolar nessas 4 bolinhas aqui, que são proteínas. A gente chama de histonas, proteínas básicas. E aí a gente vê que ele dá 2 voltas, aí vem outra 2 voltas, outra 2 voltas. Aí a gente afasta mais ainda. Afasta mais um pouquinho. Aí a gente vê que essas bolinhas aqui, elas são dispostas lado a lado e vão formando uma espiral, tá vendo? Consegue ver que forma uma espiral? Nesse sentido aqui, vai para baixo, vai formando uma espiral. E vai formando um fio mais grosso. Aí a gente chega com cromatina. Então, aqui a gente está vendo os níveis de compactação do material genético. O material genético, ele sempre está compactado.
Quando que ele vai ficar descompactado? Né? Quando tem que ler o gene que está aqui no meio. Aí essa fita aqui vai abrir como se a gente fala uma bolha de replicação, por exemplo, né? E aí vai fazer o RNA a partir disso daqui. Então o material genético, quando ele está sendo usado, a gente tem as bolhas de replicação, onde vai fazer o RNA mensageiro lá. Só que ele sempre vai estar nesse formato mais grosso aqui. E aí o que acontece? Quando a célula vai se dividir, aí ele compacta mais ainda isso daqui e forma o cromossomo. É mais condensado ainda, mais compactado. Imagina, vamos comparar a divisão celular com uma casa e mudança. Você está na sua casa lá. Você deixa as coisas guardadas em caixas na sua casa? Para você usar todos os dias? Não, porque você vai usar todos os dias, não tem que deixar encaixotado. Imagine dessa forma. Agora, quando você vai fazer mudança, aí você guarda tudo, compacta tudo, ocupa um monte de espaço e coloca numa caixinha. Então, a divisão celular é exatamente a mesma coisa. A divisão celular é como se fosse uma mudança. Então, vai compactar tudo isso daqui para não perder nada. Porque isso aqui é o código da vida, é para fazer outra célula. Isso aqui é o patrimônio mais importante de uma célula. Ela protege isso daqui com unhas e dentes. Porque a lógica da vida é você se reproduzir e deixar descendentes férteis que vão se reproduzir também para que a espécie prospere, para que a espécie não deixe de existir. E aqui está o cromossomo bacteriano. O cromossomo das bactérias ele tem esse aspecto aqui, ó. Ele fica redondinho ao invés de ficar com um formatinho de cima. A gente chama de plasmídio. E aí os ribossomos. Os ribossomos são como se fossem máquinas que convertem uma coisa em outra. Eles vão converter RNA mensageiro em uma sequência de aminoácidos, são polipeptídeos. É isso que vai fazer o ribossomo. Então o ribossomo ele vai ler o RNA mensageiro, vai fazer o polipeptídeo. Então, eles estão aderidos ao retículo endoplasmático, ou livres do citoplasma. Lembra que a gente viu lá naquela célula procariota, um monte de ribossomo solto no citoplasma assim? E na célula eucariota tinha um citoplasma, só que também tinha grudado no núcleo ali, porque o retículo endoplasmático é grudado no núcleo. Então ele é composto por proteínas e RNA ribossômico também. E aí ele pode ser dividido em subunidade maior e subunidade menor. E essas subunidades, elas não estão juntas, elas são feitas separadas e elas se juntam. Quando elas se juntam, elas vão funcionar mais ou menos assim. E aí o RNA mensageiro, ele vai entrar aqui no meio das duas e ele vai mandar uma mensagem química para falar para a célula trazer, através do RNA transportador, o aminoácido que ele quer. E aí ele vai ligando aqui. Então isso daqui é interessante porque, imagina, um hormônio, por exemplo. Um hormônio acontece assim. O selo das células das glândulas sudoríparas acontece assim. Se você pegar no final do dia e passar a mão no rosto, não está com um monte de sebo no rosto? É assim que é produzido. De hormônio. É de pouquinho, eu quero dizer que é de pouquinho. Então imagina o tanto de célula que está ali produzindo aquelas coisas. Imagina o tanto de célula. Queratina, o cravo, é queratina é proteína. Então imagina só o tanto de célula que está ali produzindo para formar um negócio, para formar um cravo, para você conseguir exprimir. Imagina o tanto. Então o que acontece? O ribossomo, muitas vezes, ele forma uma estrutura que a gente chama de poliribossomos. Então você pega lá, você tem aqui o material genético, aí tem um pedaço aqui que vai ser lido. Aqui, como eu vou usar, lembra que ele é um fio grosso. Como eu vou usar, aí você descompacta para você usar, que nem você tirar da caixa na sua casa. Aí aqui vai ter uma bolha de replicação lá que eu falei. E aí o que vai acontecer aqui? Aqui, isso daqui vai formar, né, vai ter aqui as basezinhas lá, as letrinhas. Lembra que as letrinhas elas se ligam umas às outras através das ligações peptídicas. Então as ligações peptídicas aqui vão ser desfeitas para que isso daqui possa ser lido. E aí a partir daqui eu vou formar um RNA mensageiro. Vou formar um RNA mensageiro. Esse meu RNA mensageiro, ele vai sair daqui e vai para o citoplasma da célula. Lá no citoplasma,
né, do lado de fora do núcleo, eu vou ter os ribossomos. Então, vamos pegar ele aqui. Vamos desenhar ele maior agora. Aí ele vai passar por um processo de maturação. Isso daqui é bruto, um diamante bruto, você tem que melhorar ele. Esse processo se chama splicing. Splicing é um processo de maturação do RNA mensageiro. E aí o que acontece? Ele vai tirar pedaços daqui. A maturação é isso, ele vai tirar alguns pedaços. Vamos supor que ele vem aqui e tira essa parte aqui, tira essa parte aqui, tira essa parte aqui, tira essa parte aqui, aí vai pegar isso daqui e vai ligar de novo, vai juntar de novo, vai formar uma coisa menor. Vai formar uma coisa menor. Agora tem um RNA mensageiro maduro, agora ele vai ser lido. E aí o que vai acontecer? Se isso daqui for uma coisa muito importante, os ribossomos vão vir e vão fazer assim, ó. Escolha ribossomos, que a gente fala, sequência de escolha ribossomos. Ó, aqui, outro ribossomo aqui, outro ribossomo aqui. Imagina isso daqui, milhares, centenas de vezes, um monte de ribossomo ligado na mesma fita de RNA mensageiro. Por quê? Porque você precisa produzir um hormônio para cair na corrente sanguínea logo. Está vindo um leão te comer aqui. Se você não abrir os olhos, se você não ficar acordadão, ficar ligadão, como é que você vai correr do leão? Então tem que produzir logo, jogar na corrente sanguínea para que você, né, acorde, para que você fique esperto. Então, imagina, centenas de milhares disso daqui, um monte de RNA desses daqui e um monte de centenas de milhares de ribossomos ligados ali. E aí eles vão produzindo aqui, né? Vai lendo, aí ele vai produzindo a molécula de polipeptídeo. A mesma molécula. Por que é a mesma molécula? Porque é o mesmo RNA, eles estão ligados no mesmo RNA. E a fita vai passando. Então, quando chega no final, né, você tem um monte de produto do gene. Tem um monte de produto do gene. Entenderam por que a gente consegue produzir tanta coisa de uma vez? O leite materno, por exemplo, o leite materno tem uma parte proteica. Como que a mulher produz tanto leite? Tem mulher que dá bastante leite, tem mulher que produz bastante leite, outras produzem menos. Bom, a parte proteica é dessa forma aqui. Então, isso daqui é importante, por quê? Porque o material genético tem relação com doenças. A gente entender como funciona o material genético, a gente consegue entender o mecanismo das doenças e evitar as doenças. Eu estava vendo que eles já estão fazendo umas terapias gênicas, não lembro em quais países lá, que aí eles vão ter que usar células tronco e tal, e vão reverter, por exemplo, pessoas que têm lesão na medula, que ficaram paraplégicas, tetraplégicas. E aí, então, voltando aqui, entenderam mais ou menos isso aqui? Conseguiram entender que isso daqui é uma fita, e esse daqui é um ribossomo, esse é outro, esse é outro, esse é outro. Isso daqui estava aqui, isso daqui estava no núcleo, saiu do núcleo e foi para fora do núcleo, onde estão os ribossomos, lá que vai produzir a proteína. Guardem essa informação. Estava no núcleo, isso aqui foi lido, meu gene, é esse pedaço aqui, meu gene. Podia estar do outro lado, professor? Podia. A gente pegou aqui e inventou, é inventado. Tem casos, às vezes, que esse lado aqui também é livre, esse lado também é livre. E aí, então, o retículo endoplasmático que eu falei, a gente tem os dois, o liso e o rugoso. Isso aqui são fotos deles, como eles são. E aí a gente chama HEL e HER, para abreviar, porque é muito grande o nome. Então, é um conjunto de tubos e cisternas. Imagina que você tem uma bola, que é a membrana nuclear, carioteca, que a gente chama, e nessa bola está ligado um monte de tubo. Um monte de tubo. Eles são ligados em cisternas, junto com a membrana nuclear. E aí, eles vão ter uma aparência de sacos achatados. Imagina que a gente pegou uma bola de isopor para fazer a nossa célula, e a gente vai começar fazendo pelo núcleo. Então a gente corta a bola no meio e lá dentro a gente coloca novelo ou fios de barbante para representar o material genético. Lembra que ele é uma portinha que ele se compacta? Aí a gente fecha. Agora a gente vai pôr o retículo endoplasmático. Então a gente pega as sacolas, amassa ela e cola em volta daquele negócio ali que vai ser o nosso núcleo. Isso é o retículo endoplasmático. E aí qual que é a diferença do liso e do rugoso? O rugoso é rugoso porque tem ribossomos ali, grudados. Por isso. E não existe separação entre um e outro. Você olha a célula, esse lado aqui tem ribossomos grudados, esse outro lado aqui já não tem, só que
contínuo o negócio. Não tem uma separação de começa um e termina outro. E aí, a função. O hair está relacionado com a síntese de polipeptídeos, porque ele é rugoso, ele tem lipossomos. O HEL está relacionado com síntese de gorduras, de lipídios, ácidos graxos. Entenderam a diferença de um e de outro? De onde vêm as gorduras, os ácidos graxos que o nosso corpo produz? Aqui, ó, imagina que é a nossa bola de isopor e aqui é a sacola que a gente grudou. Aí a gente chega perto da sacola, faz um corte, ó, a gente enxerga isso daqui, ó. Essas lamelas aqui, ó. E os lipossomos grudadinhos aqui, ó. Estão vendo? E repararam que aqui na frente, ó, aqui já não tem lipossomos, ó, aqui seria liso. E aí, como que acontece? Beleza, produziu a gordura é jogada direto no citoplasma? Não, ela é jogada numa coisa que a gente chama de vesículas, que são essas bolinhas aqui. Eu gosto de falar que são bexigas. Imagina que é uma bexiga cheia de um líquido. Uma bexiga cheia de gordura, uma bexiga cheia de um produto proteico. São vesículas. Uma vesícula pode ser, por exemplo, uma vesícula com enzimas digestivas para digerir um vírus, uma bactéria, por exemplo, ou até para a digestão que as células do nosso estômago produzem. Como que joga aquilo? Porque isso daqui, imagina que isso daqui estourar, vai digerir a própria célula. Então, como faz para você mandar isso em segurança? Você manda dentro de uma bexiga, de uma vesícula, para fora da célula. E aí o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é como se fosse o carteiro da célula, como se fosse o centro de distribuição da célula. Porque tudo que é produzido ali no retículo endoplasmático, liso e rugoso, é mandado para o complexo de Golgi. Aí o complexo de Golgi vai fazer o quê? Vai vendo, isso daqui tem que ir para a membrana plasmática. Lembra que a membrana plasmática é feita de lipídios, fosfolipídios? Então, lembra que as nossas células elas se autorregulam, elas dão manutenção para elas mesmas? Então aqueles lipídios são trocados. Então, o retículo lá produz os lipídios, retículo liso, aí em forma de vesícula vai para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi vai olhar aquilo lá, vai mudar se precisar, ele pode colocar o fósforo, por exemplo, vai virar fosfolipídio, ele tem, diferente do correio, né, o correio só distribui, o retículo não, o complexo de Golgi não, ele pode mudar alguma coisa ali, aí ele coloca o fósforo e encaminha aquilo para a membrana plasmática. Então é como se fosse o carteiro. E ele faz isso com várias substâncias que são produzidas ali. E aí, então também é um conjunto de tubos e cisternas semelhantes ao HEL, que são soltas no citoplasma e funcionam como uma urgência de correio. Também são sacos achatados. Recebem substâncias vindas dentro de vesículas que têm origem no HEL e no HER. Tem até uma piada para lembrar, qual que é a aparência do complexo de Golgi. Eu sempre falo para os alunos, porque às vezes caem vestibular e eles colocam assim, perguntam qual que é a aparência, ou às vezes questão de você escolher a certa, Por que o Golgi tem complexo? Porque ele tem um saco achatado. Entendeu? Não tem aquela coisa, fulano tem complexo porque é baixinho, Então o Golgi tem complexo porque tem um saco achatado. Então, o complexo de Golgi, o complexo golgiense, é essa estrutura aqui. Então ele vai produzir as vesículas, conter vesículas ali, e vão mandar depois para o destino, distribuir. E ele tem essa aparência aqui. Imagina que a sacola, eu cortei a sacola, aí ele tem uma face cis, que é a face que está virada para o retículo endoplasmático. Aqui as vesículas vão vir, vão ser absorvidas, e daqui ele vai mandar, ele vai fazer as vesículas, vai redistribuir, mandar para onde tem que ir. Mas muitas vezes a vesícula dá problema e a pessoa tem que retirar essa vesícula também. Então, mas a vesícula que você está falando é a vesícula biliar. Aqui a gente está falando de célula, bem menor. Entendeu? Por que a gente chama aquilo de vesícula? Porque aquele lá também é como se fosse uma bexiga com um líquido dentro. Só que é gigante. A gente enxerga o olho. Isso daqui a gente não enxerga o olho. Aqui a gente está falando de microscópio. Aí o citoesqueleto. O citoesqueleto ele tem o papel de um esqueleto mesmo, um papel estrutural. Ele dá o formato para a célula. Ele transporta coisas dentro da célula. O citoesqueleto, ele tem essa aparência aqui, Vamos ver essa parte azul aqui, Tá vendo que é um monte de fio que está lá dentro? E esses fios, eles organizam, deixam as coisas onde elas têm que ficar. Olha os tubos aqui, Isso aqui é o retículo, Retículo rugoso,
Isso daqui é uma mitocôndria, que a gente vai falar depois. Aqui é a membrana celular. Ó. Então, o esqueleto não é uma organela membranosa, ele é um monte de tubos proteicos. E aí, ele vai transportar, por exemplo, os cromossomos para as extremidades da célula, na visão celular. Quando a célula vai se dividir, ela forma uma coisa mais ou menos assim, né? Ela forma uma coisa mais ou menos assim. Por quê? Porque aqui está fechando. Aqui vai fechar. Então, o que acontece? Os cromossomos, eles têm que vir para um lado e vir para o outro. Para você ter as células iguais. Então, os cromossomos, eles estão grudados aqui. Isso daqui. Né? E aqui, a gente vai ter, eles representam um citoesqueleto, ou citoesqueleto não, centríolo como se fosse dois quadradinhos, assim, duas bolinhas, duas latinhas. Mas aquilo ali o que é? É um monte de pecinhas juntas, grudadas. E essas pecinhas elas vão juntando e vão se desfazendo. A gente fala polimerizando e despolimerizando. Seria uma coisa mais ou menos assim. Imagina que isso daqui é um citoesqueleto, é um elemento do citoesqueleto. Aí vem outro e gruda aqui. Aí vem outro e gruda aqui. Aí vem outro, gruda aqui. Aí imagina que esse daqui sai daqui e vem para cá. Então é um monte de negocinho, parece bobos de cabelo, que eles vão grudando. É igual aquelas coisinhas de videogame que você vai andando e vai se montando e desmontando. Mais ou menos a mesma ideia. E eles são parecidos com bobos de cabelo, porque eu vou mostrar já a aparência deles. Então eles dão formato para células eucariotas. Isso daqui a gente está falando de célula eucariota. Lembra que procarioto não tem essas organelas, tem só ribossomos de organela. Opa! Então vai formar os cílios e flagelos também nas células, né, eucariotas. E aqui está a composição. Ó. A gente tem microtúbulos, tem filamentos intermediários e microfilamentos. Tem 3 tipos de peças. E aí, aqui é uma célula nervosa, um neurônio, que tem aquele formato de estrela. Aqui ela está corada com um corante que dá para a gente ver que tem uma parte mais escura aqui dentro. Está vendo? Consegue ver que é mais escuro no meio? O que será que é aquela parte escura? Que parte da célula que é? Material genético? Não. Tem a ver. Qual? O núcleo, que protege o material genético. O material genético está dentro dali. Só que a gente não consegue ver direito. Então a gente consegue incorporar os elementos do citoesqueleto para ver o citoesqueleto mesmo. Estão vendo que são fios? Ó? Estão vendo? Aqui a gente está vendo os elementos do citoesqueleto. A gente tem imagens muito bonitas. E então, ó, aqui ó, o azul tem filamento intermediário, esse daqui de baixo são microfilamentos, esse daqui são microtúbulos. E aí mitocôndria e cloroplasto. Eu coloco elas juntas porque elas têm origem muito parecida, têm função parecida. Elas estão relacionadas com o metabolismo energético, né? Embora o cloroplasto seja exclusivo de células vegetais, só vegetais têm cloroplasto. Recentemente foi encontrado vegetais, cloroplasto num polvo, lá num bicho, lá, porque ele comia umas algas e não digeria as algas, aquelas algas ficavam dentro dele e ele ficava verde. Então ele meio que vivia em simbiose com aquelas algas que ele engolia, ele não matava as algas. Então, a mitocôndria ela vai oxidar uma molécula de combustível, vai colocar fogo no tambor de gasolina, porque energia para a gente, vamos pensar em calor. Existe só calor como fonte de energia? Não. O raio ultravioleta que eu falei também é energia. A gente tem energia eletromagnética, com outras formas de energia. Vamos pensar no calor especificamente. E o cloroplasto vai produzir o amido das plantas. O amido é uma molécula energética. Amido, vamos lembrar da batata, por exemplo. Vamos lembrar da celulose, que a gente usa para fazer caderno, por exemplo. E aí, ambas as organelas têm material genético e ribossomos próprios. Então, o que a gente imagina, o que os cientistas imaginam? Que uma célula lá atrás comeu outra célula, só que não conseguiu digerir ela ficou viva dentro dessa célula. E aí, ela vive lá até hoje.
que são as mitocôndrias dos cloroplastos. E aí ela vive lá até hoje. Então é como se ela tivesse entrado num acordo. Ó, eu não vou digerir você, né? Vou te dar abrigo, mas você produz energia para mim e para você, beleza? Você pode ficar aí. Fechou, beleza. Então a mitocôndria está lá até hoje. Né? E o cloroplasto mais ou menos a mesma ideia. Uma célula, porque as células elas comem umas às outras, elas digerem umas às outras. É isso que o nosso corpo faz quando tem invasão de micro-organismos. Então ó, a gente tem aqui ó, DNA mitocondrial e ribossomos. Ó. A gente tem, inclusive aqui ó, uma membrana dupla. Ó. Aqui a gente tem também, cadê aqui? Membrana interna, ó, membrana externa, membrana interna, membrana externa, são até parecidos. E aqui ó, DNA do cloroplasto e aqui os ribossomos, ó, as bolinhas pretas. Ó. Os ribossomos, eles são, aliás, os cloroplastos, eles são como painéis solares. Eles vão captar a luz e a partir daquela luz, a partir do CO2, ele vai fazer o amino. Aí a gente tem os lisossomos e os peroxissomos, que são, na verdade, né, muito vestibular antigamente caía como organela. Hoje eu não sei se cai mais como organela, porque na verdade são vesículas. É uma bexiga que contém ali enzimas digestivas, enzimas que estão relacionadas com a proteção da célula. Os lisossomos têm enzimas digestivas mesmo, a defesa celular, ó. Tem agentes antioxidantes que a gente fala, né? As células secretoras têm muitos disso daqui, células de defesa também. Agora os peroxissomas, peróxido é água oxigenada, é um tipo de água oxigenada, porque isso aqui é bactericida. Então, isso daqui está relacionado com a defesa da célula. Algumas organelas a gente vê mais em determinados tipos celulares, por exemplo, a mitocôndria. A mitocôndria está relacionada com a produção de energia. Qual que vocês acham que é o músculo do nosso corpo que mais tem mitocôndrias, que nunca para de mexer? Desde o momento que ele é criado, esse músculo, esse órgão, ele não para de bater. Qual que é? O coração. Então ele tem mitocôndria pra cacete. Por quê? Porque ele precisa de muita energia. Agora vamos pegar, sei lá, uma célula da orelha aqui. Com certeza não vai ter o mesmo número de mitocôndrias. Porque o metabolismo do coração é muito maior, precisa de muito mais energia. E da mesma maneira, isso daqui, esse tipo de célula aqui, vão estar muito ligadas às células de defesa. As células de defesa, por quê? Porque elas estão encarregadas de cuidar do negócio ali. Então elas têm que ter isso daqui para se proteger. As outras células vão ter, mas em menos quantidade. Então, dependendo da estrutura, você encontra mais numa célula do que em outra. Por exemplo, retículo endoplasmático liso e rugoso. As células que produzem gordura, o sebo do nosso rosto. Provavelmente elas vão ter mais retículo liso. Por quê? Porque é responsável por produzir gordura. O rugoso tem mais relação com a proteína. Então, dependendo do tipo de célula, você encontra mais uma organela ou menos. E aqui está um resuminho, ó. Bem simples, o certo é até completar, colocar mais funções. Né? Eu coloquei aqui todas as organelas e coloquei só uma função. Só para ajudar vocês a estudarem. Aqui foram os livros que eu usei. E é isso. Beleza.